A vida moderna nos treinou a viver no excesso. Cristo é suficiente, e como viver isso hoje? Um estudo no livro de Colossenses. A vida moderna nos treinou a viver no excesso. Excesso de informação. Excesso de estímulo. Excesso de opiniões. Excesso de urgência. E, no meio disso, a alma fica cansada. Você abre o celular e tem 100 vozes dizendo como você deveria ser. Como você deveria pensar. O que você deveria comprar. Como você deveria se sentir. E, pouco a pouco, a gente perde o centro. Então eu quero te fazer uma pergunta simples, mais incômoda. Se Cristo é suficiente, por que eu ainda vivo como se estivesse faltando alguma coisa? Por que eu ainda corro atrás de validação? Por que eu ainda vivo ansioso por controle? Por que eu ainda busco algo a mais para sentir paz? O livro de Colossenses é uma resposta direta a essa inquietação. Ele é uma carta curta, mas poderosa. Uma carta que coloca Cristo no lugar certo. No centro. No trono. Acima de tudo. E, ao mesmo tempo, Colossenses é extremamente prático. Ele não é só uma ideia bonita sobre Jesus. Ele é um chamado para uma vida transformada. Hoje, nós vamos caminhar por Colossenses com um objetivo: entender o que significa dizer, com a mente e com a vida, Cristo é suficiente. E como isso muda o jeito que você pensa, o jeito que você trabalha, o jeito que você lida com a ansiedade, o jeito que você se relaciona, o jeito que você enfrenta tentações, o jeito que você vive no mundo real. Respira. Vamos começar do começo. Colossos era uma cidade da região da Frígia, na Ásia Menor, onde hoje seria a Turquia. Não era a maior cidade do mundo. Não era a mais influente. Mas estava num ponto de passagem cultural e comercial. E onde a mistura cultural, a mistura espiritual. A igreja em Colossos enfrentava pressões? Pressões para melhorar o Evangelho. Como assim? A ideia era: Cristo é bom, mas não é suficiente. Você precisa de Cristo, e mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa podia ser uma filosofia humana sofisticada. Um tipo de espiritualidade mística. Regras religiosas rígidas, como se regras fossem sinônimo de santidade. Ou até um sincretismo, e Jesus mais outros poderes. Paulo escreve contra isso. Ele escreve para dizer: quando você coloca qualquer plus em cima de Cristo, você reduz Cristo. Você não aumenta a fé. Você enfraquece o centro. E isso é assustadoramente atual. Hoje, o mundo também nos empurra para uma fé com aditivos. Jesus mais performance. Jesus mais aparência. Jesus mais aprovação social. Jesus mais ideologias. Jesus mais autoajuda. Jesus mais qualquer coisa que te faça se sentir no controle. E Colossenses chega como um choque de realidade. Cristo não é um complemento. Cristo é o fundamento. Cristo não é parte da vida. Cristo é a vida. E aqui começa o primeiro grande tema da carta. A supremacia de Cristo. Parte 1. A Cristo é supremo. Colossenses descreve Cristo de um jeito que quebra nossa tendência de miniaturizar Jesus. Nós temos uma tendência de transformar Jesus em algo confortável. Algo pequeno. Algo do meu tamanho. Mas Colossenses diz, em resumo: Cristo é a revelação perfeita de Deus. Ele é antes de todas as coisas. Por Ele e para Ele tudo existe. Ele sustenta a criação. Ele é cabeça da igreja. E por meio dele Deus reconcilia todas as coisas. Isso é grande. Isso não cabe numa fé superficial.
Aqui está uma verdade que você precisa guardar. Se você enxerga Cristo pequeno, a sua fé vai ser frágil. Mas se você enxerga Cristo como Ele é, você encontra um chão. Aplicação prática. Hoje, a idolatria raramente se parece com uma estátua. Ela se parece com a carreira que vira identidade, o dinheiro que vira segurança, o relacionamento que vira salvador, a aparência que vira valor, a aprovação que vira ar. E aí você vive assim. Se eu perder isso, eu não sei quem sou. Colossenses diz: você não precisa de um ídolo para segurar o mundo. Você precisa do Cristo que sustenta o mundo. Quando você entende que Cristo é supremo, você para de tratar o resto como absoluto. E isso muda tudo. Porque muitos dos nossos colapsos emocionais nascem de absolutizar coisas que são temporárias. Você absolutiza o trabalho. Aí o trabalho vira Deus. E quando o trabalho falha, você desaba. Você absolutiza uma pessoa. E quando a pessoa te frustra, você perde o eixo. Você absolutiza a imagem. E quando a imagem é ameaçada, você entra em pânico. Cristo Supremo significa: nada mais pode ocupar o lugar de Deus. E quando nada mais ocupa o lugar de Deus, você ganha liberdade. Liberdade para trabalhar sem ser escravo do trabalho. Liberdade para amar sem transformar o outro em muleta. Liberdade para existir sem implorar por aplauso. Agora, tem um detalhe importante. Cristo não é apenas supremo. Cristo é reconciliador. A carta aponta para o coração do Evangelho. Você estava distante. Você estava separado. Mas Deus te trouxe de volta por meio de Cristo. Isso não é um ajuste moral. É uma nova realidade. Aplicação prática. Você não precisa viver tentando se provar. Você precisa viver a partir do que Cristo já fez. Isso muda a ansiedade de performance. Porque muita gente vive assim. Se eu fizer tudo certo, Deus vai gostar de mim. Se eu acertar o suficiente, eu mereço paz. Colossenses desmonta isso. Você não compra paz com desempenho. Você recebe paz por reconciliação. Então o primeiro chamado é: olhe para Cristo como Ele é. Supremo. Sustentador. Reconciliador. E agora, Paulo vai para o segundo grande tema. Cuidado com os substitutos de Cristo. Parte 2. O perigo das falsas filosofias. Colossenses alerta contra filosofias e tradições humanas que parecem profundas, mas esvaziam Cristo. E isso é muito moderno. Porque hoje também existem filosofias que são inteligentes, mas te afastam do Evangelho. Existem espiritualidades que parecem elevadas, mas não transformam caráter. Existem ambientes religiosos cheios de regras, mas sem vida. E existe um tipo de fé que vira estética. Colossenses diz, em resumo: não seja capturado por ideias que roubam a centralidade de Cristo. E aí entra uma aplicação para 2026, para agora. Você vive exposto a uma quantidade absurda de doutrinas nas redes. Todo dia alguém te ensina como viver, como pensar, como sentir. E o perigo não é só o erro grosseiro. O perigo é a mistura. Jesus é mais um pouco de legalismo. Jesus é mais um pouco de superstição. Jesus é mais um pouco de medo. Jesus é mais um pouco de técnicas para manipular Deus. E o resultado é um cristianismo ansioso. Um cristianismo que vive em alerta. Que vive com medo de não fazer o suficiente. Que vive tentando controlar o espiritual. Colossenses diz: Cristo já venceu. Cristo já triunfou. Cristo já é suficiente.
A maturidade espiritual começa quando você entende. Fé não é paranoia. Fé é descanso obediente. Agora, vamos trazer isso para aplicações práticas. Aplicação 1: Cuidado com legalismo. Legalismo é a ideia de que regras te tornam santo. Regras podem ser úteis. Disciplina pode ser boa. Mas regras não substituem coração transformado. O legalismo faz você parecer santo? Sem necessariamente ser. E pior. O legalismo gera orgulho ou culpa. Orgulho quando você acha que está indo bem. Culpa quando você falha. Colossenses nos lembra: a vida cristã não é maquiagem moral. É nova identidade. Aplicação 2: Cuidado com misticismo vazio. Misticismo vazio é quando a pessoa busca experiências espirituais para se sentir especial, mas não cresce em amor, humildade e obediência. Experiência sem transformação vira vaidade espiritual. Colossenses puxa a gente para o essencial. Cristo é o centro, não a sua sensação. Aplicação 3: Cuidado com a filosofia do eu no centro. A filosofia dominante de hoje é: o que importa é o que eu sinto. Minha verdade é o que eu percebo. Mas o Evangelho não é sobre o eu no centro. É sobre Cristo no centro. E quando Cristo está no centro, seus sentimentos são acolhidos. Mas não são seu Deus. Você aprende a sentir, sem ser governado pelo sentimento. Isso é maturidade emocional. Isso é espiritualidade saudável. Agora Paulo muda de marcha. Ele sai do não faça isso e entra no viva assim. Chegamos ao capítulo 3. E aqui a carta fica extremamente prática. Parte 3: A nova identidade, novamente, nova vida. Colossenses 3 começa com uma direção simples. Se você está em Cristo, pense nas coisas do alto. Isso não é escapar da realidade. Não é virar um alienado espiritual. É colocar sua mente em ordem. Porque onde sua mente habita, sua vida segue. A mente é um campo de batalha. E o mundo moderno sequestra a mente o tempo todo. Notificações, comparações, ansiedade, pornografia, raiva, ressentimento, escapismos. Colossenses chama você para recuperar o governo da mente. E isso é muito atual. Uma vida espiritual profunda exige intenção. Você não vai cair em maturidade por acidente. Agora vem uma lista prática na carta. Paulo diz, em resumo: mate o que pertence à velha natureza. E aqui não é leve. Porque amadurecer exige morte. Morte de hábitos que parecem pequenos, mas corroem por dentro. E quais são exemplos modernos dessa velha natureza? Vamos aplicar sem medo. Aplicação moderna em sexualidade e pornografia. O mundo vende pornografia como normal, como válvula de escape, como privado. Mas ela destrói a mente. Destrói a intimidade real. Destrói o respeito. Destrói a forma como você enxerga pessoas. Colossenses chama isso pelo nome. É parte da velha natureza. E santidade aqui não é moralismo. É liberdade. Porque vício sempre promete conforto e entrega prisão. Aplicação moderna em ganância e consumo. Ganância não é só querer dinheiro. Ganância é sempre querer mais. Porque você acha que o mais vai te preencher. E a vida moderna é uma máquina de produzir esse vazio. Você compra. Você se compara. Você se sente atrasado. Você compra de novo. Colossenses chama isso de idolatria. Forte. Porque quando o consumo vira salvação, Cristo perde o lugar. Aplicação moderna e raiva e cancelamento.
Nós vivemos numa cultura da indignação. Todo mundo pronto para atacar. Pronto para humilhar. Pronto para vencer discussões. Mas Colossenses chama o cristão para outra postura. Você não precisa ser dominado por ira. Você pode ser governado por paz. E isso não é fraqueza. Isso é poder. Poder é controlar a própria língua. Poder é não reagir no impulso. Poder é responder com sabedoria. A carta também fala de maledicência, linguagem suja, mentira. A aplicação direta. O que você fala, revela o que te governa. Se seu coração está cheio de caos, sua boca vai derramar caos. Mas se Cristo governa seu coração, sua fala muda. E Paulo não para no tirar. Ele também fala de revestir. Revestir-se do novo homem. E o que é esse novo homem na prática? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E principalmente, perdão. Agora, vamos aplicar isso na vida moderna. Perdão não é esquecer. É libertar. Muita gente não perdoa porque acha que perdoar é dizer: o que fizeram comigo foi ok. Não. Perdoar é dizer: o que você fez foi errado. Mas eu não vou permitir que isso governe minha vida para sempre. Perdão é liberdade. E Colossenses diz, em resumo: perdoe como você foi perdoado. Isso muda tudo. Porque você não perdoa porque a pessoa merece. Você perdoa porque você foi alcançado por graça. E então Paulo fala de algo essencial. Que o amor seja o vínculo perfeito. Ou seja, sem amor, tudo vira performance religiosa. Sem amor, você pode conhecer teologia e ainda ser um espinho para os outros. E agora vem uma frase que eu quero que você guarde. A vida cristã verdadeira é Cristo aparecendo no cotidiano. Não no palco. No cotidiano. E é aqui que Colossenses entra na família, trabalho e relações. Parte 4. A fé na prática, casa, trabalho, relações. Paulo começa a aplicar o evangelho no ambiente doméstico e social. Porque espiritualidade que não muda a forma como você trata as pessoas. Não é espiritualidade. É teatro. Então ele fala de relacionamentos, de casa, de trabalho. Vamos traduzir isso para hoje. 1. Relacionamentos e casamento. Colossenses chama para amor sacrificial, respeito e responsabilidade. A aplicação prática. Não use a fé para justificar frieza. Não use a fé para controlar o outro. Não use a fé como arma. Use a fé para servir. E se você é solteiro, isso também se aplica. Sua fé precisa moldar a forma como você escolhe, como você honra, como você se relaciona. 2. Família e filhos. A carta fala de criar sem esmagar. A aplicação moderna. Pais que só cobram, geram filhos ansiosos. Pais que só criticam, geram filhos inseguros. O Evangelho produz firmeza com ternura. Disciplina com amor. Limite com presença. 3. Trabalho e vida profissional. E aqui tem um texto que é ouro para a vida moderna. Trabalhar como para o Senhor. A aplicação direta. Trabalhe com integridade quando ninguém vê. Não porque a empresa merece, mas porque você responde a Deus. Isso muda a ética. E muda a ansiedade também. Porque tem gente que vive destruído pelo trabalho. O trabalho vira identidade. Vira altar. Colossenses equilibra. Trabalhe bem. Mas não adore o trabalho. Adore Cristo. E quando Cristo é o centro, você consegue trabalhar com excelência, sem se destruir por dentro. Agora, Paulo encerra com algo que parece simples, mas é extremamente profundo. Perseverem em oração.
Sejam vigilantes. Sejam agradecidos. Aplicação moderna. A oração é o antídoto para a vida no automático. Sem oração, você vira um sobrevivente emocional. Você reage a tudo. Você é arrastado por tudo. Com oração, você volta ao centro. E a gratidão? A gratidão é uma disciplina espiritual que cura o olhar. Porque quem é grato não é refém do sempre falta. Gratidão é reconhecer que, em Cristo, você já tem o essencial. Conclusão. Colossenses é um choque. Um choque contra a fé superficial. Um choque contra a vida dominada por ansiedade. Um choque contra um evangelho diluído. A mensagem é simples. Cristo é suficiente. Não como frase bonita. Como fundamento. E agora eu volto à pergunta do começo. Se Cristo é suficiente, por que eu ainda vivo como se estivesse faltando alguma coisa? Talvez hoje seja o dia de reorganizar o centro. Não é colocar mais tarefas religiosas. É colocar Cristo no lugar certo. Você não precisa de um plus. Você precisa de profundidade. A vida não tem manual. Mas Colossenses te dá a direção. Centralize Cristo. Rejeite os substitutos. Renove a mente. Vista o novo homem. Viva o Evangelho no cotidiano. Trabalhe com integridade. Perdoe. Ame. Ore. Agradeça. E quando o desconforto de existir vier, porque ele vai vir, você vai lembrar. O desconforto não é sinal de ausência de Deus. Às vezes, é sinal de amadurecimento. Cristo é suficiente. Até no caos. Colossenses 3, 23 a 24. Cristo é suficiente. Controle é ilusão. Maturidade é renúncia. Santidade é liberdade. O Evangelho é vida real. O centro precisa voltar. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Pois vocês sabem que receberão do Senhor a recompensa da herança. Que Deus fortaleça seu coração. Que a palavra habite em você. E que Cristo seja o centro, e hoje e sempre. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém.